Imparável Lucas Neto aqui na área. Preste atenção, você está aqui comigo nesse vídeo e eu estou iniciando aqui para dizer que essa aula que vai rolar em seguida aqui, irmãozinho, é uma reprise de um ponto importante do edital. O que foi que a gente decidiu? Deixa eu te explicar. Ao longo dessa semana, muitas aulas vão acontecer focadas principalmente nos assuntos que apostamos que possam ser cobrados pela IDECAM para o CFO neste domingo. E olha, tudo que nós fizemos nessas aulas é uma espécie de batida geral no edital, nessa disciplina, nas apostas cruciais para a sua prova. Nós conhecemos a IDECAM e, inclusive, onde são os assuntos que ela mais pode cobrar. Foi assim que fizemos com o soldado, não só profetizando as questões, mas mostrando o que cai. E é por isso que essa semana nós precisamos entender dos assuntos que a IDECAM tem mais chance de cobrar. Se você vai fazer prova de oficial da Polícia Militar do Ceará, nós pegamos os principais vídeos que não ficaram salvos no YouTube, vídeos que às vezes são exclusivos, tão exclusivos que sequer subiram para os cursos online. E esses vídeos vão ser ofertados ao longo de toda essa semana, até sábado, onde nós carimbaremos a reta final para o CFO, com uma grande mega revisão de véspera, que inclusive a parte inicial ficará disponível no YouTube e a parte final você vai poder adquirir na forma de ingresso total. O que é que nós queremos ao longo dessa semana? Mostrar para você as principais disciplinas do concurso do CFO para a Polícia Militar do Ceará, inclusive em flashcards, mapas mentais, guias rápidos de consulta e em uma hora, em alguns eventos como esses que estão acontecendo 22 horas ou 19 horas, em uma hora, bater tudo o que importa do edital. Então esse é um momento de você reunir essas informações de forma pontuada. E é por isso que eu estou aqui nesse vídeo para dizer. A aula que vai rolar agora, depois de eu passar a minha fala aqui, é uma aula que já aconteceu, mas que marcou a prova de soldado da Polícia Militar do Ceará, marcou as últimas provas da IDECAM e vai poder marcar de domingo agora. Lucas, mas soldado é uma coisa, oficial outra, é aí que você se engana. Muitas questões parecidas, no viés parecido do que veio de soldado, vai poder vir para o CFO. E a gente fez sempre a preparação para os dois, tanto para soldado da PM Ceará como para o CFO. Então eu quero que você prepare papel e caneta. Essa live não vai ficar salva, ela nunca ficou salva e você vai poder ver uma aula que marcou a preparação dos candidatos para o CFO. Selecionamos as que tiveram mais visualizações, as que tiveram mais audiência em tempo real simultâneo e as que realmente têm chance de aparecer na prova de domingo. Domingo tá chegando. Sei que é a prova da sua vida e é por isso que eu tô te dizendo, não sai daí. Esse reprise, essa aula que já aconteceu, não ficou salvo, possivelmente você nem viu. Então antes de você dizer qualquer coisa, você nem viu essa aula. E se viu, você precisa ver de novo. Eu sei do que eu tô falando. Então vai para essa aula aí, acompanha até o fim, anota tudo porque ela foi feita com muito esmero e carinho para bater o edital da IDECAM para o curso de formação de oficiais. Você vai ser oficial da Polícia Militar do Ceará. Lembrando que todas essas aulas podem ser acompanhadas para quem tem o comando tático ou CFO Premium aqui, ó, em transmissões ao vivo, tá? Lucas, elas ficam salvas aqui? Ficarão salvas aqui, não vão ficar salvas no YouTube, mas quem é aluno vai poder, por exemplo, se eu tenho o CFO Premium, você tem o comando tático CFO, todas essas aulas, a programação delas já estão aí, ó, durante toda essa semana e elas vão ficar salvas aqui dentro, tá certo? Então você vai poder acompanhar tudo aqui dentro, exceto a MRV, que na íntegra só fica para quem comprou o ingresso online. Se você quiser comprar o seu ingresso online para a MRV, chame aí no WhatsApp alguém da nossa central de atendimento, que o nosso time de apoio vai te ajudar a comprar o ingresso oficial. Inclusive, já vou dizendo como é que vai ser, nós vamos liberar para você revistas de flashcards como essa aqui, ó, que aconteceu na mega revisão de véspera para soldados, só que a nossa outra revista tem muito mais jurisprudência, porque é voltada agora para o CFO, e são revistas com mais de 2.000, eu disse mais de 2.000 flashcards, que vão ser liberados aí para você, no formato digital, por óbvio, em todas as disciplinas do concurso do CFO,
que vai acontecer no domingo. Então vai ser essencial essa revisão de véspera que vai acontecer no sábado, um dia antes da prova do CFO. Eu não quero que você vá para a prova sem pegar essas revistas aqui. São 2 revistas que a gente vai colocar à sua disposição para o CFO, tá? 2 revistas com mais de 2.000 flashcards. Ideal para a revisão final. Inclusive, se você comprar o seu ingresso para a MRV virtual online, que vai acontecer, essas revistas já vão estar liberadas na quarta-feira para você. Ó, são 68 páginas com mais de 2.500 flashcards na mega revisão de véspera para o CFO, beleza? Então acompanhe o Batendo Edital na aula que vem e já se programe para pegar aí a sua mega revisão de véspera online na íntegra para o CFO, Polícia Militar do Ceará. Você vai ser oficial da PM Ceará. Diga amém e continue nessa aula. Ela é para você. Tamo junto, até depois da posse. E aí, garoto, está tudo tranquilo? O som tá bom? Podemos iniciar a gravação? Bom, é uma alegria muito grande, é uma satisfação imensa a gente estar promovendo o Estúdio Aberto para vocês. E eu espero que toda a energia, todo o carinho que o Objetivo tem pelo seu aluno chegue até vocês através dessa live que nós vamos fazer agora. E eu fiz questão de fazer um material assim diferenciado, interessante, viu? Que com a divulgação das aulas, começaram a chegar algumas mensagens em alguns grupos. Obrigado pelos elogios, pelas felicitações, né? Pelos bons fluidos, bons desejos. E parece que tem alguém com bola de cristal. Se não me falha a memória, foi o Davi, eu não sei de onde é o Davi, coloca aí no chat, Davi. O Edson comentou também por que o Objetivo Concurso não gravava uma matriz nova, concurso de língua portuguesa. E eu queria dizer para vocês que neste exato momento eu estou em Quixadá, direto dos nossos estúdios, gravando exatamente isso que vocês estão falando aí e mais alguma coisa. Por quê? Porque nós estamos gravando um curso com flashcards e mapa mental. Nós estamos juntando as 2 coisas num curso só e essa oportunidade que vocês estão tendo de participar desta aula de hoje é de sentir um pouquinho do que é essa energia, né? Inclusive, a gente está lançando no curso um bloco, um módulo, explicando como é que faz o flashcard, como é que a gente estuda pelo flashcard, porque para a gente o sucesso de vocês importa. Então, menos conversa e vamos ao que interessa. Vamos iniciar aqui, vocês receberam esse material antecipadamente, estamos em Estúdio Aberto, estamos ao vivo, diretamente de Quixadá para o mundo. Existem alguns amigos meus, alguns colegas da Europa, dos Estados Unidos, que também fazem questão de revisar, de aproveitar essas oportunidades de repensar a língua portuguesa. E eu trouxe aqui algumas questões para a gente tentar aprofundar alguns conteúdos de revisão, que mesmo aqueles alunos que não participaram, que participaram das missões, não tiveram a condição de ver a coisa como ela deveria ser. Então, o objetivo desse nosso encontro hoje, nas proximidades de um concurso que vocês vão fazer, é de fazer uma revisão muito interessante, de abordar vários assuntos. Eu até dei uma dinâmica diferente à minha gravação de estúdio, porque, como eu disse, o seu sucesso é o nosso sucesso. Bom, primeira questão, eu trouxe uma questãozinha envolvendo a parte de concordância e de regência. Analise as alternativas a seguir. Quando a gente trabalha com flashcard, você pega a questão, você vê, eu explico isso na sistemática do curso. Geralmente flashcard, você pega um fichamento, ou uma carta, ou um papel ofício, divide ao meio em 4 pedaços, vai depender de você, né? Você constrói o seu próprio flashcard. E aí o que é que você faz? Você coloca a pergunta de um lado e a resposta do outro. No caso de uma questão dessa, por exemplo, a gente poderia transformar em muitos flashcards. Mas tem gente que diz assim, professor, eu aguento muito, pode botar muito. Aí a gente coloca um flashcard mais robusto. Mas se o negócio está sendo muito desafiante para você, você pode fazer isso de uma maneira mais detalhada. E essas explicações estão no módulo inicial do nosso curso. Bom, então a primeira alternativa diz, fazem 2 dias que entrei e saí do campo. Comece a pensar o que você vê aí, se você encontrar alguma coisa esquisita. Vende-se livros novos. O concurseiro, cujo o desejo é a aprovação, não sabe aonde deixou os livros. Número 4, este é o lanche que mais gosto. Suco de caju e batata. Assinale a alternativa que aponta as estruturas condizentes com a norma culta.
Vejam que só essa questão já é contexto para a gente ter um aprendizado maravilhoso. E eu vou começar explorando aqui com vocês a regra do dedo. É a regra do taco o dedo em cima. Professor, como é que funciona essa regra do taco o dedo em cima? E ela aparece exatamente com aquelas frases que vêm com o se. A gente fica naquela dúvida se o se é pronome apassivador ou se o se é índice de determinação do sujeito. Isso cai em qualquer concurso. Vejam, quando eu digo vende-se casas, como é que eu sei a função desse se? Eu vou passar aqui para o próximo slide, depois a gente retoma. Veja o que ele diz aí. Como é que funciona essa regra do dedo? Eu peguei aí um destaquezinho azul, que é o dedo. Eu coloco o dedo em cima do se. A regra diz o seguinte: toda vida que você colocar o dedo em cima do se e perguntar o que, a resposta é o sujeito. E se você colocar o dedo em cima do se, perguntar o que e não der certo, é porque este se é índice de determinação do sujeito. Por exemplo, a primeira frase, eu vou até colocar no quadro, que agora eu me empolguei. Veja, se eu dissesse assim: vende-se casa. Precisa-se de atenção. Gente, esta questão do se, olha, depois dessa explicação aqui, vocês não serão os mesmos, tá? Vende-se casa. Como é que funciona a técnica? Olhe para cá que eu vou botar o dedo e você tem que ver como é que o negócio funciona. Eu coloco o dedo em cima do si, professor, você está colocando a mão, é porque aqui é maior, tá certo? Mas aí você bota só o dedo. Eu coloco o dedo em cima do si e pergunto, vende o quê? Qual é a resposta? Casa. Então, quando eu cubro o si e pergunto o quê, a resposta é o sujeito. Professor, quais são as consequências disso? Bom, quando eu coloco o dedo em cima do si, pergunto o quê, a resposta é o sujeito, e este se é um PA. PA aqui não é nada do que você está pensando, viu? Aqui é pronome apassivador. Pronome apassivador. Meu povo, um dedo faz milagre. Olha aí. Só porque eu coloquei o dedo em cima do se, eu já sei quem é o sujeito, eu já sei que o se é pronome apassivador. E isso me dá mais informações. Ora, se na frase eu tenho um pronome apassivador, eu já deduzo que esta oração está na voz passiva. Se eu tenho um pronome, olha como é simples. O que é que o pronome apassivador faz? O pronome apassivador apassiva. Então, esta oração está na voz passiva. E eu ainda vou mais adiante. Vejam, a voz passiva que tem o se, e eu estou exagerando de propósito, a voz passiva que tem o se é a voz passiva sintética. Pronto, olha aí. Vou até botar o se aqui destacado. A voz passiva que tem o se é a voz passiva sintética. Então, essa voz passiva sintética é feita com o pronome apassivador. Importância disso, professor? Ora, se eu descobrir que casa é o sujeito, eu devo prestar atenção que se eu colocar essa palavra casa no plural, o que diz a regra geral da concordância verbal? Que o verbo concorda com o sujeito. Então, se eu coloquei aqui vende-se casa, se eu escrevesse casas no plural, a minha oração ficaria como? Vendem-se casas. Então, só por causa do dedo, a gente descobriu a função do se, pronome apassivador, viu quem era o sujeito da oração, aprendeu concordância e ainda sabe que a oração está na voz passiva sintética. Vejam que maravilha. Na frase de baixo, precisa-se de atenção. Se eu colocar o dedo em cima do se, dá certo eu perguntar precisa o quê? Ou a pergunta seria precisa de quê? Precisa de quê? Então, toda vida que eu colocar o dedo em cima do se, perguntar o quê e não der certo, olha que não deu certo eu perguntar o quê. Se não deu certo, este se é um índice de indeterminação do sujeito. E que legal! O que é que o índice de indeterminação do sujeito faz? Meu povo, português é muito fácil. Aqui português é fácil. Se eu estou dizendo que o se é índice de indeterminação
do sujeito, é porque ele indetermina o sujeito. Conclusão, eu tenho aqui um sujeito indeterminado. Sujeito, já classifiquei o sujeito, indeterminado. Quando se é índice de determinação do sujeito, o sujeito é indeterminado. Bom, vamos passar aqui para o outro lado, porque vocês vão aprender melhor eu colocando isso para você. Vamos desenhar aqui a regra. Ó, toda vida que eu tiver um se e colocar o dedo em cima do se, tá aqui o dedo em cima do se, professor, que dedão, né? Acontece. Ó. Aqui o dedo em cima do se. Vamos pintar aqui essa unha. Vermelho Kenga, com todo respeito, é aquele vermelho bem forte, né? Legal. Kenga é feliz. Dedo em cima do se. Pega o verbo e pergunta o quê? Toda vida que eu cobrir o se, pegar o verbo e perguntar o quê, a resposta vai ser o sujeito. Isso é a regra do taco o dedo em cima. E este se vai ser um PA. Pronome apassivador. E a gente aprendeu que se a gente tem um pronome apassivador, a oração está na voz passiva. Então, pronome apassivador. Agora, se eu pego se, coloco o dedo em cima, vamos pintar aqui essa unha de laranja fashion, tá certo? Aí, para as gatinhas, laranja fashion, tá quase marrom. Se eu boto o dedo em cima do se, pego o verbo, faço a pergunta, o quê? E essa pergunta não dá certo. Se não der certo eu perguntar o quê, como aconteceu lá do outro lado do quadro, que a gente vai revisar, quando eu disse precisa-se de atenção, né? Que eu não podia perguntar precisa o quê, vamos dar uma olhada aqui rapidinho, ó, precisa-se de atenção, que eu disse precisa de quê? Então, se eu não perguntar o quê, se eu perguntar de quê, com quê, por quê, quem, como, se eu fizer outra pergunta sem ser o quê, eu já sei que este se vai ser um índice de indeterminação do sujeito. E o se, sendo índice de indeterminação do sujeito, eu já sei que o sujeito é um sujeito indeterminado. Muito simples, porque o que é que o índice de indeterminação do sujeito faz? Ele indetermina o sujeito. Isso nos ajuda também nas regras de concordância, né? Por quê? Porque quando eu digo vende-se casa, se eu colocar o casa no plural, vendem-se casas. Mas quando eu digo precisa-se de funcionários, funcionários não altera o verbo. Por quê, professor Valmir? Porque funcionários aí não é sujeito. Precisa de quê? De funcionários, objeto indireto. Então, esta é a famosa regra do taco o dedo em cima, que vai salvar vocês em relação às funções do se. Então, voltando para a resolução da nossa questão, nós temos o seguinte. Na primeira frase, o nosso aluno já deve ter observado que quando eu digo fazem 2 dias, isso é uma desgraça, isso é uma maldição. O verbo fazer, indicando o tempo decorrido, ele fica na terceira pessoa do singular. Professor, fazem 20 dias que minha namorada não liga para mim. E ela descobriu que você é burro, vai ligar mais não, arranjou outro, viu? Aí é bom, é negócio de chifre, cuidado. Ó, verbo fazer, indicando tempo, faz 20 dias. Professor, a menina veio conversar comigo ali na missão, professor, fazem 6 meses que eu só estudo português. Eu digo, mas tenho certeza que não foi com o meu curso. Porque se fosse, você não estava falando desse jeito. Olha, fazem 6 meses, não. Faz 6 meses. Tá certo? Então, verbo fazer, indicando o tempo decorrido. Primeira falha aí não é fazem 2 dias, é faz 2 dias. E quando eu digo que entrei e saí do campo. Vixe, como fica feio. Quem entra, entra em algum lugar. Quem sai, sai de algum lugar. Então, esses 2 verbos, eles possuem regências diferentes. Eu só posso colocar um complemento comum a 2 verbos se os 2 verbos tiverem a mesma regência. Por exemplo, eu posso dizer que eu amo e admiro minha profissão.
Porque quem ama, ama algo, quem admira, admira algo. Aí eu coloquei um objeto direto para os dois verbos. Mas se um verbo pede uma preposição, como é o caso do verbo entrar, quem entra, entra em. E quem sai, sai de, eu preciso colocar os dois complementos em separado. Vamos ver como é que funciona. Vamos fazer aqui o passo a passo. Dentro desse passo a passo, nós vamos encontrar o seguinte. Entrei, eu deveria escrever que eu entrei na sala, porque quem entra, entra em algum lugar. E deveria dizer que eu saí da sala. Eu vou juntar as duas orações. Entrei na sala e saí da sala. Acontece, meninos, que se eu tirar aqui o ponto e colocar uma conjunção, que faz a junção das duas orações. Entrei na sala e saí da sala. Eu não coloquei uma vírgula aqui, porque o sujeito das duas orações é o mesmo. A gente já está levando aí de queda uma revisãozinha de pontuação, tá certo? Bom, mas para eu dizer, entrei na sala e saí da sala, o que foi que aconteceu aqui? A repetição da palavra sala. E isso não é tão bacana. Por quê? Porque eu tenho um pronome. Colocar uma prótese dentária, ou uma perna, um pedaço de osso que você perdeu. Prótese quer dizer o quê? Colocar no lugar de. Então, o pronome é aquela palavra que fica no lugar do nome. Então, em vez de eu dizer entrei na sala e saí da sala, eu poderia ter dito que eu entrei na sala e saí dela. Acontece, gente, que quando eu junto essas duas palavras, sair dela, fica um som feio. Esse som feio é o que a gente chama de cacofonia. A cacofonia, fonia, som, caco quer dizer feio, ruim. Quer ver uma coisa? Às vezes a gente vai para um forró, vai a uma festa, nas biritadas, no outro dia tá todo lascado. Aí diz assim, rapaz, eu amanheci só um caco quebrado. Então, caco, pensa nisso, caco é quebrado, é ruim. Amanhecer o caco é ruim. Então, cacofonia é um som ruim. Professor, e como é um som bonito? O que você conhece aí de bonito? Diga, né? Eu quer dizer bonito. Eufonia é o som bonito. Cacofonia é o som feio. Então, para evitar essa cacofonia, a gente pode fazer algo muito simples. É só a gente alterar a ordem das palavras. Você vai ver agora que botar na frente não é a mesma coisa que botar atrás. Olha, faz diferença. Uma coisa é você dizer entrei na sala e saí dela. Outra coisa é você dizer entrei na sala e dela saí. Rapaz, professor, faz diferença mesmo, né? Olha aí, tá dizendo? Entrei na sala e dela saí. Aqui eu consigo ter o que a gente chama de eufonia, que é o som bonito. E quando eu digo sair dela, que gramaticalmente está correto, mas aqui a gente atenta para a cacofonia, que é o som feio. Veja quantas coisas nós estamos desenvolvendo aqui para melhorar o seu resultado no concurso. Porque eu já disse, aluno meu, quando vai fazer concurso, eu não me preocupo com a aprovação, que eu já sei que vai passar. Estou preocupado com a classificação, que eu quero o primeiro lugar, a melhor classificação. Então, corrigindo, a frase ficaria: faz 2 dias que entrei no campo e dele saí. Seria uma possibilidade. O item 2 tem a ver com a regra do taco dedo em cima que eu acabei de ensinar para vocês. Vende-se livros novos. Se eu colocar o dedo em cima do si e perguntar, vende o quê? Livros novos. Então, coloque aí, livros novos é o sujeito. Se livros novos é o sujeito e está no plural, eu sei que o verbo concorda com o sujeito. Portanto, vendem-se livros novos. A 2 também está errada. A 3, o concurseiro cujo o desejo, isso aí não é nem erro, é coice. Ao escrever artigo depois de cujo e depois de pelo, por exemplo, o motivo pelo o qual estou aqui é ridículo. Não se usa artigo depois de cujo nem depois de pelo. Eu não posso dizer, professor, a menina cuja a mãe... Ixi, Maria. Mas minha filha queria esse rapaz não, que ele puxa a carroça, mas ele não vai em cima do jumento, ele é o próprio, né? Então não é cuja a mãe, é cuja mãe.
Aí, no caso, o concurseiro, cujo desejo é a aprovação, não sabe aonde deixou os livros. Vejam, nós estamos vendo nos nossos módulos, né, anteriores que quando é que eu escrevo onde? Às vezes os professores ensinam que se é dinâmico, se é estático, resolve, ajuda, facilita. Tudo vale a pena. Mas eu gosto de passar para vocês a informação completa e gramatical. Toda vida que o verbo pedir a preposição em, eu uso onde. Por exemplo, quem mora, mora em algum lugar. Então eu vou perguntar, onde você mora? Se a pessoa pergunta para você, aonde você mora? Aí você diz, bem longe da sua jaula, né? Do seu zoológico. Porque quem mora, mora em algum lugar. Estacionar. Quem estaciona, estaciona em. Então, onde você estacionou o carro? Aonde você estacionou o carro? Atrás da carroça que você vem puxando. Não pode. Gente, pediu a preposição em, use onde. Professor, quando é que eu uso aonde? Por isso que esse assunto é um assunto de regência verbal. Reger significa mandar, comandar. Na regência verbal, quem manda é o verbo. O verbo vai dizer se quer ou não preposição. Então, se o verbo pedir a preposição a, quem vai, vai a algum lugar. Então, você vai aonde você vai. Diga aonde você vai, que eu vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Correto. Agora, aquela outra, aonde você mora, aonde você foi morar, não, horrível. Porque quem mora, mora em algum lugar. Bom, número 4. Este é o lanche que mais gosto. Cuidado com o que na prova. Toda vida tem uma questãozinha com o que, perguntando se é pronome relativo ou se é conjunção integrante. Então, observe, quando o que for pronome relativo, que eu posso substituir por o qual, a qual, os quais ou as quais, este é o lanche o qual. Aí você observa se depois desse que existe alguma palavrinha pedindo preposição. Por exemplo, aí nós temos o verbo gostar. E quem gosta, gosta de. Então, toda vida que depois do que pronome relativo aparecer por regida uma preposição, eu tenho que colocar essa preposição antes do que. No lugar de eu dizer, este é o lanche que mais gosto, eu vou dizer como? Este é o lanche de que mais gosto. Ou do qual mais gosto. Mesma coisa quando o aluno chega para mim e diz assim, professor, a matéria que eu mais gosto é matemática. Eu digo logo, filho, eu tinha certeza que não era português, porque quem gosta de português não fala assim, né? Quem gosta, gosta de. Não é a matéria que mais gosta, é a matéria de que mais gosta. Professor, o prato que eu mais gosto, eu digo, é capim. Vai acabar com a grama, é o prato de que mais gosto. Então, aí, este é o lanche de que mais gosto. Aí, outro detalhe, quando você diz suco de caju e batata, isso aí pode causar uma ambiguidade, um duplo sentido que é cobrado na interpretação de texto. Você pode pensar que a pessoa colocou o caju no liquidificador, a batata e mexeu tudo. Eu nunca tomei isso nessa gororoba, mas vai que tem alguém que goste, né? Para resolver o problema, eu entendo que o que a pessoa quis dizer foi que o lanche de que mais gosta é batata e suco de caju. Aí tudo bem. Então, a maneira como você organiza as palavras na frase também é importante. Questão 1, todas as declarações estavam corretas, né? Foi a opção. Aí, no caso, a opção é, e vocês têm a questão resolvida. Exercício com gabarito. Bom, a seguir nós vamos falar um pouquinho, já que a gente falou da concordância do verbo com o sujeito, da concordância verbal. Existe a concordância verbal e a concordância nominal. Professor Valmir, o que é isso? A concordância verbal é a concordância do verbo com o sujeito. Por exemplo, quando nós analisamos o vende-se casa, se eu colocar casas no plural, o verbo deve ir para o plural. Então, aí nós temos duas frases. Surgirão, vejam que na primeira frase eu coloquei aí surgirão com a OTIL, e na frase de baixo nós temos surgiram com a M. E o aluno às vezes tem dúvida quando é que ele escreve a M e quando é que ele escreve a OTIL. Eu coloquei aí para vocês, em cima do OTIL, um alterzinho, né, da academia, para você ver que o surgirão, urão é a sílaba mais forte. Então, toda vida que o urão for forte, você vai se lembrar da academia. Você vai botar o tio, é com o tio. Surgirão, e surgirão é futuro. Surgirão novas vagas de hoje a um mês. E eu estou escrevendo aí o A sem H, porque é tempo futuro. Agora, surgiram, quando eu escrevo surgiram, a sílaba mais forte é o gi, não é o urão, por isso que ele é com M. Porque se o urão for mais forte,
lembra do halter, lembra da academia, peso em cima, tá certo? Então, aí no caso, surgiram novas vagas há um mês atrás. Observe que esse A é A com H. E esse A com H já indica passado. Então, professor, se o A já indica passado, eu não posso colocar há um mês atrás. Porque atrás é passado e haver é passado, isso aí é um pleonasmo, que é uma repetição desnecessária. Como eu poderia corrigir essa frase? Eu poderia dizer que surgiram novas vagas há um mês, ponto. Ou surgiram novas vagas um mês atrás. Eu teria as duas possibilidades. Tranquilo? Outra coisa, faz 2 anos que nós comentamos. O verbo fazer fica no singular. Isso é uma doença pior que a Covid. Quem acompanha o verbo impessoal, pega. Fica impessoal também. Ou seja, se eu coloco aí deve, o deve vai ficar no singular. Deve fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos. Pode fazer 2 anos. Então, quem acompanha um verbo impessoal, fica impessoal também. Há soluções. Olha, o verbo haver, sinônimo de existir, ocorrer, acontecer, é impessoal, fica no singular. Essa impessoalidade é uma doença. Pega. Então eu digo, deve haver soluções, pode haver soluções, vai haver soluções. E esses verbos que não vão para o plural, esses verbos impessoais, são características do que eu coloquei aí entre parênteses como OSS. E o que é o OSS? Oração sem sujeito. Verbo impessoal, oração sem sujeito. E é exatamente por ser uma oração sem sujeito que o verbo fica na terceira pessoa do singular. Porque se aparecesse aí um sujeito, o verbo ia concordar com ele, no plural, do jeito que ele viesse. Bom, se a concordância verbal é a concordância do verbo com o sujeito, a concordância nominal é a concordância dos nomes entre si. Né? E, por exemplo, quando eu digo bastantes alunos disciplinados, vejam que não tem nenhum verbo aí. Tem bastantes alunos. Como é que eu sei se bastante vai para o plural ou não, professor? Eu substituo por muito. Como é que eu digo? Muitos alunos passarão ou muitos alunos passarão? Muitos alunos passarão. Portanto, bastantes alunos passarão. Os meus 2 diletos alunos. Observe aí que eu coloquei apenas, sem o E. Isso é para mostrar para vocês o que entra na concordância nominal. Quais são os nomes que concordam entre si? Artigo, pronome, numeral, adjetivo e substantivo. Então, o apenas aí é a nossa dicasinha de hoje. Artigo, pronome, numeral, adjetivo e substantivo. E aí eu coloquei mais uma vez a concordância nominal, você vendo aí como que os nomes concordam entre si. Eu digo, os teus 2 queridos alunos. Mas se eu trocar alunos por alunas, eu vou ter o quê? As tuas 2 queridas alunas como concordância nominal. Agora, observe que nas 2 frases o verbo está no plural porque o núcleo do sujeito é plural. Alunos e alunas. Se eu tivesse um núcleo no singular, aluno, aí seria o meu aluno querido viajou no singular. Então, a gente aproveitou para fazer aqui uma revisãozinha de concordância verbal, concordância nominal, e com isso nós concluímos esse bloco, e eu espero você no nosso próximo módulo. Que coisa boa que nós estamos ao vivo, como é que o pessoal está aí, como é que vocês estão? Que coisa interessante, são muitas informações, porque eu quero dar o máximo para vocês de conteúdo, né? E é importante que vocês coloquem aí onde é que vocês estão, de onde é que vocês estão interagindo com a gente. Eu estou vendo aí o Júnior falando em boi. Rapaz, esse negócio é perigoso, né? Mas vocês estão vendo que o dedo é milagroso, que o dedo resolve. A regra do taque dedo em cima, ela facilita bastante. E eu gosto muito de brincar, gente, porque a gente nasceu para ser feliz. Quando a gente ri, olha aí o pessoal de Fortaleza, Calcaia, Itainópolis, que coisa boa no Piauí, no Crato. Gente, que alegria ter vocês aqui. Eu espero que vocês entendam. Assim, eu gosto muito de brincar para a gente rir. Quando a gente ri, quando a gente é feliz, a gente aprende muito mais. E esse curso que eu estou gravando aqui em Quixadá, ele é muito interessante porque não existe no mercado. A gente está gravando um curso com flashcards. Eu explico como é que faz o flashcards. Eu acho até que eu coloquei, aí na minha mochilazinha, vê se eu coloquei um baralho dentro para mostrar para os meninos. Pode abrir, viu? Fica à vontade.
Tem nenhum besouro aí, não. Eu coloquei uma... Apareceu? Ó, pode tu traz aqui, por favor? Aqui é tudo ao vivo, viu? Aqui a gente não está inventando nada. Veja. Vem cá, apareça aqui. Isso aqui é o cara que está fazendo a gravação para vocês, está ajudando gente boa, viu? Que às vezes só aparece o professor. Mas ao lado do professor, não é por detrás, não. É ao lado do professor, tem alguém aí participando. Veja, gente. Alguns alunos, quando fazem o flashcard, eu trouxe um baralho para mostrar para vocês. Ele faz o flashcard como sendo uma cartinha de baralho, tá? Ó. Aqui no verso, onde tem esse colorido aqui, vermelhinho, você coloca a pergunta ou o tópico, o que, que você quer saber. Aí, do outro lado, você tem a resposta. E o aluno faz isso como se ele estivesse jogando um baralho. Ele embaralha essas dicas e quando ele quer fazer uma revisão, ele vai puxando aleatoriamente. Isso é a técnica do flashcards. Acontece que a gente vê muita eficiência nos mapas mentais, tá? Olha aí, Xaramubim, Surubim, menino, só canto bom. Jaguaretama, Juazeiro do Norte, Barra do Ceará, em Fortaleza, olha aí. Então, o que a gente vê é o seguinte, você faz o flashcard e eu estou propondo nesse curso, eu estou preparando os flashcards com mapas mentais. Aí aquele aluno que já está num processo mais adiantado, que sabe muito português, ele pode pegar com mais informações. Se você não quiser gastar dinheiro comprando cartolina para fazer isso aqui, que dá muito trabalho, lá eu explico, no nosso módulo 1, você pode cortar uma folha de ofício em 4 partes. Aí você aproveita. Ou você pode comprar o fichamento, Tianguá, terra boa, comer uma rapadura boa lá em Tianguá, na Serra, maravilha. Então você vê isso, que quando você faz o flashcard, você está respeitando os seus intervalos de repetição, de memória. E o que esse curso tem de especial? É que junto com o curso, além de a gente conversar um pouquinho, uma vez por outra, assim, sobre a gente dar aquela força, carregando as energias, porque a gente precisa disso, nós temos um PDF com um curso completo de português, a parte teórica, para você aprofundar, e temos os exercícios. Mais de 320 exercícios de várias bancas para você responder. Esse curso está sendo lançado a pedido de vocês, eu já tinha pensado nisso, já tinha conversado com o Lucas, que a gente precisa, como sempre, o objetivo é sair na frente, ser inovador, e gravar um curso com esses flashcards, mas o mais importante do que o flashcard é eu saber que a gente tem uma sintonia boa, que a gente consegue se comunicar, que eu explico e vocês entendem, e eu entendo que vocês estão entendendo. Mesmo a gente tendo uma aula assim, online, virtual, vocês não fazem ideia como a energia boa de vocês chega até aqui. Como eu me sinto bem quando eu estou assim, interagindo com vocês. E eu tenho certeza que o meu carinho, que está na preparação de cada lâmina dessa, de cada coisinha que a gente faz, essa energia chega até vocês. Porque a gente faz o que gosta, a gente faz com carinho e a gente acredita no sucesso de vocês. Nós ainda temos quanto tempo aí para... Mas para começar a gravação, são quantos minutinhos? São 5 minutos entre um bloco e outro, né? É importante a gente apagar, porque pode ser que eu precise para colocar mais alguma informação. Meus queridos, oi Israel, corra boa. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, ou até mesmo alguma sugestão, porque esse curso está nascendo agora, ele está bem fresquinho. Então, eu estou tentando, fresquinho assim, no bom sentido, mas vocês sabem que eu fresco também. Então, está fresquinho nos dois sentidos. Olha aí a polissemia, né? Mas se vocês tiverem alguma sugestão, porque assim, às vezes a gente programa um curso, eu programo esse curso pensando assim, o que é melhor para os meus alunos? Como é que eles vão aprender mais? Porque vocês sabem que além de professor de português, eu sou psicanalista, sou psicopedagogo, então, pelo conhecimento da pedagogia, da psicologia, eu tento colocar nas minhas aulas tudo que eu trago aqui na mente e no coração. Eu junto tudo e vejo o que é melhor para vocês. Mas nem sempre o que a gente pensa que é melhor para o outro, é melhor para o outro. Então, eu quero, assim, sugiram. Eu gravei algumas dicas que vocês vão receber essas dicas sobre hífen, que é um assunto muito pedido. Eu gravei também dicas sobre crase. E aí, quando vocês vão colocando essa sugestão ao longo do curso, vocês vão ver que lá nas lâminas do curso tem também o meu Instagram. Então, é bom vocês fazerem as sugestões enquanto o curso ainda está sendo gravado, porque eu vou ter a oportunidade de torná-los mais felizes, né? De fazer aquilo que vocês esperam. Aprendendo e rindo, sim, mas isso foi comprovado. Olha, o riso, gente, tem um filme, quem tiver um tempinho depois, veja esse filme, que é Peter Adams, O Amor é Contagioso. Era um médico que ele visitava crianças cancerosas no hospital vestido de palhaço.
E essas criancinhas cancerosas, elas melhoravam consideravelmente porque elas sorriam. Então, se vocês soubessem como é importante a gente sorrir na vida, eu estava conversando aqui com a Ailton, que quando eu venho gravar uma aula dessa, eu preciso de um tempo assim, ouvindo uma música, descansando, eu preciso me energizar para poder trazer essa energia boa para vocês. Eu estava comentando que a gente sente quando um professor entra feliz para dar uma aula, quando o professor entra empolgado, e a gente também sente aquele professor que faz aquela coisa porque é o jeito, né? Aquele professor que não tem esse ânimo, a palavra ânimo significa alma. Então, quando a alma da gente está feliz, a nossa alma é contagiante. Então, é muito importante vocês sorrirem, e sorriam de qualquer coisa. Às vezes a gente sorri da gente mesmo. Todo dia quando você acordar, pense no que eu estou dizendo aqui. Olhe para o espelho e sorria, se ache bonito, se ame, se queira bem. Porque às vezes a gente fica esperando que os outros façam isso. Mas eu digo sempre, se você quer emprestar dinheiro, você precisa de quê? Você precisa ter dinheiro. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, para você dar felicidade aos outros, você precisa começar sendo feliz com você. Você precisa começar... Samanta, é que a gente mistura a aula com a psicanálise, é só coisa boa. Professor Valmir, por que o senhor faz isso? Porque eu tenho certeza, eu estudo isso, eu tenho convicção de que um dos pressupostos para a aprovação de vocês é a inteligência emocional. Às vezes o aluno sabe a matéria, ele estudou tudo, mas na hora da prova ele diz, professor, eu não sei o que acontece comigo, que na hora da prova bloqueia a sua inteligência emocional. Você precisa trabalhar também o espírito. Trabalhar o espírito que eu digo aqui não é ligado, não estou falando de religião, estou falando da sua alma, o seu interior. Você precisa acreditar. Um aluno que vai estudar português diz assim, rapaz, eu não gosto de português, eu detesto português, português é difícil. Eu digo, porque você nunca assistiu à minha aula. Então a gente precisa se libertar para isso, ouvir outras opiniões. Às vezes a gente não gosta da aula com o professor, mas a gente gosta com outro professor. Está entendendo? O importante é que você aprenda, né? O Júnior está dizendo aqui que viu a última aula da missão de Fortaleza e gostou bastante. Tem o pessoal da missão de Sobral. Eu não posso estar em todas as missões, infelizmente. Meu tempo é muito corrido, dou aula na universidade, faço doutoramento em Portugal. Então eu passo 4 meses e meio no Brasil, 1 mês e meio fora. É muito corrido. Aula em universidade, é aula na televisão, tem muita aula minha. Quando vocês tiverem um tempinho livre, TV Assembleia, né? Às vezes final de semana, se tem alguém na família que está se preparando para o Enem. E o pessoal que me segue lá pelo Instagram, na medida do possível, eu vou anunciando cursos, formações, coisa de graça, o que é que tem. Aqui no Objetivo, vocês têm meu curso Português do Zero, que alguns já assistiram, mas veja de novo, o português não mudou. É a mesma coisa. A gente tem mania de gostar de coisa diferente, de querer coisa nova. Eu também gosto, tá certo? Tô gravando blocos agora, eu estou aqui para isso. Eu vim para Quixadá só para gravar blocos. Hoje eu já gravei 13 do novo curso que nós vamos lançar no mercado. Mas vocês têm o meu curso Português do Zero aqui no Objetivo e vocês têm um e-book bem baratinho, gente, um livro só de exercícios da língua portuguesa de análise sintática. E nessa matriz que nós estamos gravando hoje, que são tópicos da língua portuguesa em flashcards com mapas mentais, nós estamos ensinando como é que faz o mapa mental, como é que usa o mapa mental, e ao longo das aulas eu vou mostrando para vocês as novas possibilidades. É um curso que tem o principal para concurso. E ele tem também, quando você assiste às aulas desse curso, você tem condições de aprender e de aprofundar. Aí você diz assim, professor, mas onde é que eu vou encontrar um material confiável? Porque eu já vi muita gente comprar apostila em banco, apostila de algum curso, com erros, com coisas que não se usa mais, falando de tipo de sujeito que não são mais classificados. E aí isso pode prejudicar o aluno na hora da prova, tá certo? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente compra. Então, para vocês não correrem esse risco, o curso que eu estou gravando, ele vai acompanhado de um PDF, com toda a parte teórica, com tudo. Tudo que possa ser cobrado da língua portuguesa em qualquer edital. Mas de uma forma sucinta. Por quê? Porque eu estava dizendo, tem aluno que diz assim, professor, quando eu vou assistir a algumas aulas de curso que eu compro, eu pego e coloco em velocidade 2, velocidade 1,5, e a Socio fala tão ligeiro que não dá tempo. É porque eu aproveito o tempo todo, gente. Se o curso me contrata para gravar 20 minutos com vocês, pode ter certeza que eu gravo 25, 26 e eu acelero. Por quê? Porque aquele momento é muito importante. Naqueles 20, 25 minutos você vai aprender bastante. Eu detesto aquela coisa muito lenta, dá sono, a gente dorme.
E às vezes eu brinco um pouquinho para poder vocês serem mais felizes. Eu fico, quando a gente puder voltar, eu falo muito. Se você deixar conversando com esse povo aqui que eu quero bem, meu amigo, é o dia todinho. Mas vamos lá, vamos voltar para o nosso material. Bom, falamos aqui da concordância nominal, da concordância verbal, e outro assunto muito importante para quem não participou das missões, né? E até para quem participou, às vezes você vê o mesmo assunto daquele professor algumas vezes. Mas é interessante porque você alimenta a memória e você aprende muito mais. Então veja aí, adjuntos adnominais e adjuntos adverbiais. São funções sintáticas. Elas são importantes demais, principalmente os adjuntos adverbiais. Porque quando você vai trabalhar com a vírgula, e alguns alunos sentem muita dificuldade com a vírgula, você vai ver que os adjuntos adverbiais deslocados recebem vírgulas. E é uma coisa que às vezes as pessoas questionam, Valmir, como essa questão de adjunto deslocado com vírgula, a partir de quantas palavras a gente coloca uma vírgula? Por exemplo, quando eu digo ontem fui ao cinema, eu não sou obrigado a escrever ontem, vírgula, fui ao cinema. A vírgula não é obrigatória. Mas se você estiver escrevendo um texto, coloque a vírgula para você mostrar que sabe, se exiba, se mostre, porque não é todo mundo que sabe a vírgula, não é todo mundo que conhece a vírgula. Mas é padrão entre os gramáticos que quando a expressão tem uma palavra grande, mas aí o que é uma palavra grande, né? Vai muito pelo bom senso, a textualidade. Ou quando você tem uma locução adverbial, que a gente vai já ver o que é, com 3 ou mais palavras. Aí a vírgula se torna obrigatória. Mas eu, como professor de português, eu escrevo a vírgula sempre que eu posso. Eu não perco a oportunidade de mostrar uma vírgula. Então, veja aí. O que são adjuntos adnominais? Queria que vocês entendessem que na passagem do latim para o português, esse pedacinho aí, AD, ele se comporta como se fosse um de. O que é um adjunto? Junto de. Por que adnominal? Do nome. Se eu pegar uma frase, né, se ela for uma oração, quando ela contém um verbo, nós temos dentro da frase os núcleos nominais e os núcleos verbais. Nós temos as palavras que se ligam ao nome e nós temos as palavras que se ligam ao verbo. Quem vem junto do nome é adjunto adnominal. Olha que coisa interessante. Em consequência disso, se o que vem junto do nome é adjunto adnominal, aquilo que vem junto do verbo vai ser o quê, professor Valmir? Adjunto adverbial. Vejam, os teus 2 queridos alunos viajaram ontem. Os teus 2 queridos alunos, você vê que nesse pedacinho aí, nós só temos nomes. Você não tem verbo, o verbo está do lado de fora. Então, eu posso dizer, vejam as setinhas, os alunos, teus alunos, 2 alunos, queridos alunos. Todas essas palavras que eu posso associar ao nome alunos são adjuntos adnominais. Agora, se eu observo o verbo viajar, e eu digo viajaram ontem, viajaram de ônibus, viajaram para Fortaleza. O que está acontecendo aí? Se o que vem junto do nome é adjunto adnominal, então ontem, de ônibus e para Fortaleza vão ser o quê? Vão ser adjuntos adverbiais. Junto do nome, adjunto adnominal. Junto do verbo, adjunto adverbial. Eu até costumo dizer que o adjunto adverbial ele pertence ao discurso da fofoqueira. Por quê? Porque a gente vai ver dentro das funções sintáticas, meus queridos e queridas, que os adjuntos são termos acessórios. O que é um termo acessório da oração, professor Valmir? É aquele termo que eu posso retirar da oração sem prejuízo. Por exemplo, eu poderia ter dito apenas que os alunos viajaram. Agora, se eu quiser, por isso que eu digo que é da fofoqueira, o adjunto, porque se eu quiser dizer, mas para onde foi? Com quem foi? Porque a pessoa fofoqueira, ela quer saber de tudo, né? Então, essas informações acessórias são os adjuntos adverbiais. Deixa eu caminhar aqui mais para cima um pouquinho. E aí nós temos a nossa próxima questão. Uma questãozinha de análise sintática, que é muito importante. Eu não perco a oportunidade de fazer questões e de revisar as funções sintáticas e morfológicas com vocês. Por quê? Porque elas caem em todos os concursos e elas auxiliam na concordância. Por exemplo,
Na concordância verbal, você estuda que o verbo concorda com o sujeito. Então, você tem que saber quem é o sujeito. Quando você vai pontuar, colocar uma vírgula, você sabe que o verbo não pode ser separado do objeto direto por vírgula. Então, você tem que saber quem é o objeto direto. Ou seja, o português gira em torno dessa relação entre as palavras. Então, veja, a garota encontrou o animalzinho acuado. Ele for atingido por uma moto e haverá necessidade de atendimento. Antes de a gente classificar esses termos, eu queria fazer aqui, permitam-me, uma revisão de todas as funções sintáticas. Vocês vão ver que elas são importantíssimas, né? Os termos essenciais da oração. Nós temos o sujeito e o predicado. Por que é essencial, professor? Porque nenhuma oração existe sem sujeito e predicado. Professor, toda oração tem que ter sujeito e predicado? Sim. Professor, e a oração sem sujeito? A oração sem sujeito é um tipo de sujeito, mas é um sujeito também. Professor, o português tem dessas coisas. Não venha não, que a matemática é muito pior. Que na matemática você tem um conjunto vazio. Como é que pode? Se você não tem nada, não juntou nada, você tem um conjunto vazio. É conjunto de quê? O que já vai que está junto aí? Então respeite o meu português. Ó, vamos lá. Sujeito e predicado são termos essenciais, não podem faltar na oração. Termos integrantes. Gente, eu comparo isso aqui com um carro. Para eu ter um carro, eu preciso de quê? Da lataria, do motor, da roda. Tem coisa que é essencial, da direção. Agora, o que é o integrante no carro? Vocês imaginem se eu tenho um carro, mas eu não tenho nenhuma fonte de energia. Se o pneu está vazio, se a bateria está sem carga, aí esse carro não é funcional. Então, o termo integrante é aquele termo que dá funcionalidade ao essencial. Tá certo? Ele é importante. Ele complementa. Aí nós vamos ver que temos os complementos verbais e os complementos nominais. Quando eu falo em complemento verbal, vocês vão ver que eu tenho o objeto direto e o objeto indireto. São complementos verbais. Professor, por que tem esse nome, direto e indireto? Porque ele pode vir com ou sem preposição. Eu digo que o namoro do verbo com o complemento é igual ao namoro da gente. Quando você está namorando e o pai da menina está bem no meio, esse namoro é direto ou indireto? Ah, professor, o pai está no meu, namoro é indireto, a gente só pega na mão. E olha lá, né? Porque pai começa com P, preposição começa com P. Então, quando eu digo gosto de frutas, se eu tenho uma preposição no meio, se o pai está no meio, o namoro é indireto. Então, você já deduziu. Verbo transitivo direto, transitivo indireto e objeto indireto. Agora, se você está namorando, o pai da menina sai, leva a família todinha, fica só vocês e Deus. Professor, é diretíssimo. Deus nos acude e salve quem puder. Exatamente. Então, quando o namoro é direto, verbo transitivo direto e objeto direto. Do mesmo jeito, nós vamos já ver um exemplo, do mesmo jeito que um verbo pede um complemento verbal, por exemplo, quem obedece, obedece a alguém. Esse alguém é um complemento verbal. Mas se eu trocar o verbo obedecer por um nome e falar de obediência, ora, se o verbo obedecer pede um complemento verbal, então o nome obediência vai pedir um complemento nominal. Gente, é simples assim. Aí, professor, eu nunca aprendi complemento nominal na minha vida. Porque você quer construir um prédio de 10 andares, você quer construir o 10º andar, sem construir os 9 andares anteriores. Você precisa entender isso que eu estou dizendo aqui agora para aprender o complemento nominal. Que o complemento nominal é o complemento de um nome. Se eu transformo um verbo em nome, o verbo que pede um complemento verbal é associado a um nome que pede um complemento nominal. É o primeiro passo para você aprender. E a gente precisa começar do começo. Você tem que se sentir importante. Você tem que assistir a uma aula, como você está assistindo aqui agora, e dizer assim, eu entendi, eu aprendi alguma coisa. E aí você começa a se amar mais como estudante da língua portuguesa e a coisa flui. Agora, se você já vai para uma aula sabendo que você não sabe nada, pensando que você não sabe nada, e cada coisa que o professor explica, você entende menos ainda, meu amigo, isso aí é o inferno. Se você quiser saber o que é inferno, não precisa nem morrer. É só passar por isso. Mas vamos lá. E o agente da passiva, que eu vou já explicar para vocês com um exemplo, o nome já está dizendo. Agente é quem age. Da passiva, quando a oração está na voz passiva. E os termos acessórios, o carro, por exemplo, um carro precisa de som, de televisão, de teto solar, de rádio de liga leve. Não. Mas se você quiser botar, você bota. Isso aí é um acessório. O acessório é aquele que dá conforto. Né? Você vai ver, por exemplo, eu digo muito que no namoro da pessoa, quando vai usar aí a linguagem, o português, não existe mulher difícil.
existem cantadas sem os termos acessórios da oração, que é o famoso queixo. Se você conversa direitinho, se você sabe usar as palavras, você convence. Eu falo muito interessante, um texto de um cara que estava pedindo esmola numa estação de metrô em Paris, e ele tinha um cartaz que dizia assim: sou cego, dê-me uma esmola. E ele ganhava um dinheirinho até bom. Até que um dia alguém fez a caridade de pedir o cartaz dele e modificar o texto. E aí essa senhora chegou, modificou o texto e ele conseguiu ganhar muito dinheiro durante o dia. Ao final do dia, quando a mulher retornou para a estação do metrô e passou por ele, disse: e aí, como é que foi o dia? Ele disse: o que a senhora escreveu no meu cartaz que eu ganhei mais dinheiro que nunca? Olha, antes estava escrito: dê-me uma esmola, sou cego. E a senhorinha escreveu assim: é primavera e eu não consigo ver a beleza das flores. Então, as palavras, elas mexem com o coração da gente. Se a gente sabe como conversar, se há uma troca de energia, a gente aprende mais, a gente entende melhor o mundo e a gente é mais feliz. Mas vamos voltar para cá. Então, os termos acessórios são aqueles termos que enfeitam, que embelezam, que fazem o ceguinho ganhar mais dinheiro, né? E fazem a gente também conseguir mais conquistas. E o aposto é uma explicação, é um termo acessório. Por quê? Porque ele não é um termo tão importante como o integral, nem como o termo essencial da oração. Quando eu digo Maria, minha sobrinha querida, viajou, eu poderia dizer simplesmente que Maria viajou. Minha sobrinha querida é um detalhe, é uma informação a mais, é um aposto. Vocês estão vendo que eu coloquei o vocativo vermelhinho, coloquei com asterisco, para explicar para vocês que o vocativo nem é termo essencial, nem é termo integrante, nem é termo acessório. Alguns gramáticos colocam como acessório, mas não é. O vocativo é um termo à parte. Ele não pertence à estrutura sintática da oração. Ele é apenas uma expressão de chamamento. Menino, presta atenção. Pessoal, vocês estão gostando da aula? Quem está gostando, escreve aí, dá um like, adiciona no Instagram. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Então, esse pessoal é um vocativo. Tá certo? Bom, dando continuidade em relação a essas funções sintáticas, já que a gente precisa conhecer o sujeito e o objeto direto, o professor fala como é que eu faço. Eu trouxe aí uma técnica para vocês. Toda vida que você perguntar quem ou o que antes do verbo, a resposta é o sujeito. Se você perguntar o que ou quem depois do verbo, a resposta é o objeto direto. Por exemplo, o pai encontrou a filha. Vamos pensar só nesse comecinho. O pai encontrou a filha. Quem encontrou? O pai. O pai é o sujeito. Encontrou quem? A filha. A filha é o objeto direto. Agora, tem aluno que diz: Valmir, eu nunca entendi o que era predicativo do sujeito e o que era predicativo do objeto. Turma, predicativo quer dizer característica. Nós falamos em módulos anteriores, né? Quando eu digo assim, se você fosse para uma entrevista, para arranjar emprego, por isso que esse módulo ele faz uma revisão muito boa. E a pessoa pergunta quais são os seus predicativos para contratar você, ela está perguntando o quê? As suas características. E quando eu digo que o pai encontrou a filha atordoada, atordoada é uma característica de quem? Do pai ou da filha? Da filha, porque está no feminino. Olha a importância da concordância nominal. A concordância entre os dois nomes. Filha, que é um substantivo, e atordoada, que é um adjetivo. Então, se essa característica é do objeto direto, eu tenho aí um predicativo do objeto direto. Agora, se eu dissesse que o pai encontrou a filha atordoado, atordoado seria uma característica de quem? Do pai. E o pai não é o sujeito? Então, como é que eu digo isso de uma forma bonita? Predicativo do sujeito. Aí tem aluno que diz assim: Valmir, como é que eu nunca tinha aprendido na minha vida esse negócio predicativo do sujeito e do objeto? E pelo que eu estou vendo é a coisa mais fácil do mundo. Pois é. Tem muita gente que complica a língua portuguesa, né? Vocês estão vendo que o português não é difícil. Às vezes os professores é que são complicados. Mas ainda bem que nós temos o objetivo, temos aqui o professor Valmir e os nossos outros professores que são maravilhosos. Bom, vamos adiante, que é muita coisa para a gente revisar. Vozes verbais. Professor, o que é isso? As vozes verbais é a voz do verbo, é o que o verbo fala. O verbo grita: eu estou aqui, né? Então, o que é a voz ativa? É aquela voz em que o sujeito age. O verbo atribui ao sujeito uma ação de agir. Por exemplo, quando eu digo o pai encontrou a filha. Quem encontrou? O pai. Quem foi que agiu? O pai. Se o sujeito está agindo, ele é um sujeito agente e nós temos uma voz ativa. Quando eu digo a filha foi encontrada pelo pai, quem é o sujeito agora? É o pai ou é a filha? Professor, eu estou dizendo aí, estou vendo se eu colocou que é a filha. Mas por que eu não poderia dizer que o sujeito é o pai?
porque pelo pai tem preposição. E você precisa anotar e você precisa entender que o sujeito nunca vem regido de preposição. Não tem sentido eu dizer para, eu adoro vocês. Por, o objetivo é maravilhoso. Não faz sentido eu colocar uma preposição antes do sujeito, porque preposição eu colocar antes, eu só posso colocar se alguém pedir. E o sujeito é quem introduz, que é o carro-chefe da oração, como é que vão pedir preposição? Tá certo? Então não há preposição antes do sujeito. Mas quando eu digo a filha foi encontrada, a filha sofre a ação. O sujeito aí é um sujeito paciente. É um sujeito passivo. Olha como tem relação, como tudo tem a ver. Por isso que nós estamos falando da voz passiva. Nós vimos, gente, que na voz ativa o sujeito age. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. Mas para o sujeito sofrer a ação, é porque alguém agiu. E quem foi que agiu? Quem foi que encontrou a filha? O pai. Então o pai é o agente. Como a oração está na voz passiva, pelo pai é o agente da passiva. O professor não acredita que é só isso? Não, é só isso. O agente da passiva é o termo que age na oração que está na voz passiva. Professor, por que não existe o agente da ativa? Porque na ativa quem age é o próprio sujeito. Olha como é legal. Na ativa o sujeito age. Na passiva o sujeito sofre. Aí a pessoa que agiu é o agente da passiva. E nós temos aí a filha se feriu. Quem se feriu? A filha é o sujeito. E a filha feriu quem? Ela mesma. Então, quando o sujeito pratica uma ação e essa ação é refletida sobre ele, recai sobre ele, então isso aí é um caso de voz reflexiva. Repetindo, na voz ativa o sujeito age. Na voz passiva o sujeito sofre a ação. E na voz reflexiva o sujeito pratica e sofre a ação. Em relação às circunstâncias adverbiais que orientam pontuação e que são cobradas em qualquer concurso, eu inventei aí aquela palavrinha lutemocalduína. Toda palavra que indicar lugar, tempo, modo, causa, dúvida, intensidade, negação e afirmação, você já sabe que é um advérbio. Por exemplo, chegou cedo. Cedo está indicando o tempo, é advérbio. Mas esse advérbio ele pode vir representado por mais de uma palavra. Por exemplo, quando eu digo chegou antes das 7 horas. Chegou antes das 7 horas. São 4 palavrinhas, mas estão indicando o tempo. Então, quando eu tenho 4 palavrinhas indicando o tempo, eu chamo isso aí de locução adverbial. O advérbio é só uma palavra. Se eu tenho um conjunto de palavras, eu tenho uma locução adverbial. Isso é função morfológica. Tá certo? Agora, vejam o que aconteceu aí no terceiro exemplo. Chegou quando amanheceu. Eu tenho 2 palavras, professor. Eu poderia pensar em locução verbal. Até poderia. Acontece que você tem um verbo aí, o amanheceu. E quando a gente tem um verbo, a gente já sabe que tem uma oração. Isso é básico. Quem não sabia está aprendendo agora. A oração precisa de um verbo. Ela gira em torno de um verbo. Então, quando amanheceu, está dizendo o horário que ela chegou. Mas tem um verbo. Portanto, é uma oração adverbial. Olha como é simples. Se indicar a circunstância, ela tem mocalduína e for uma palavra, advérbio. Se for um conjunto de palavras, locução adverbial. Se nesse conjunto aparecer um verbo, oração adverbial. Agora, desses 3 exemplos, tudo que eu sublinhei funciona sintaticamente como um adjunto adverbial. Porque vocês vão ver que cedo está junto do verbo chegar. Antes das 7 horas está junto do verbo chegar. Quando amanheceu está junto do verbo chegar. E nós já vimos aqui hoje, revisamos, que o adjunto adverbial, ele vem junto do verbo. Vamos adiante. Eu sei que vocês estão aprendendo um bocado de coisa aí, eu estou feliz. Em relação ao valor, e eu fiz questão até, vocês estão recebendo aí o material desse módulo, estão recebendo, né? Estão acompanhando. Eu coloquei mais questões e mais flashcards, eu peguei uns muito importantes que eu tinha, porque o que não der tempo a gente conversar aqui, a gente comentar, vocês têm pelo menos como dar uma olhadinha em casa e qualquer dúvida, como eu disse. Adicionem lá no Instagram, porque aí vocês podem mandar uma mensagenzinha, um direct message, na medida do possível eu vou responder. Bom, análise sintática. Veja aí a semântica das conjunções. A conjunção, ela faz a junção de 2 coisas iguais. Como quer dizer igual? Por exemplo, quando eu digo Maria e João viajaram. Esse é conjunção, porque ele está juntando os 2 núcleos do sujeito. 2 substantivos, Maria, João.
Quando eu digo ela estudou muito e aprendeu tudo, esse está juntando duas orações. Ele é uma conjunção. E aí nós temos as conjunções das orações coordenadas. Que eu sempre canto uma musiquinha, eu ensino para vocês as orações coordenadas, são as adiadial conex. Adiadial conex é um remédio, adiadial conex. E você toma 3 vezes ao dia durante uma semana. Nunca mais você esquece. Adiadial conex quer dizer o quê, professor? Tem aí. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa. Qual é a que cai mais no concurso? Que engana mais a gente, professor? Por incrível que pareça, as mais fáceis. Aditiva quer dizer o que? Adição. Quando eu digo que ela estudou e aprendeu, eu tenho uma adição. Se eu disser ela estudou, mas não aprendeu, isso aí vai ser o quê? Vai ser uma oração adversativa. Professor, o que é adversativa? Lembre de uma partida de futebol em que nós temos 2 times adversários, opostos. São times adversários, são times contrários. Então, a oração adversativa é aquela que traz o contrário do que a gente espera, né? Por exemplo, uma pessoa que estuda, a gente espera que aprenda. Aí eu digo que ela estudou, mas não aprendeu. Então, essa oração é adversativa. E como é que o concurso pega vocês? Porque a gente não deve decorar a conjunção. Eu, quando eu era estudante, meu professor fazia com que eu decorasse, eu sabia as conjunções adversativas, mas contudo, porém, todavia, entretanto, no entanto, aí no dia da prova, papocava. Por quê? Porque lá no concurso, eles querem saber se você sabe pensar. Lá no concurso, eles vão colocar uma frase assim, ó. Ela estuda, não só estuda durante o dia, mas trabalha à noite. Ela estuda durante o dia? Estuda. Ela trabalha à noite? Trabalha. Então, esse mas é aditivo. São 2 coisas que ela faz. Eu não tenho ideia de oposição aí. Agora, se eu dissesse assim, ó, ela estuda muito e não aprende. Uma pessoa que estuda muito deveria aprender. Se eu digo que ela estuda muito e não aprende, esse aí que eu aprendi como aditivo, ele está funcionando como uma conjunção adversativa. E nas conjunções adverbiais, nós temos o cal, com, fitem, proconfor. Cal, com, fitem, proconfor. Olha, na aula de hoje a gente está vendo a lutemocalduína, adiadial conex e cal, com, fitem, proconfor. Com esse cal, com, fitem, proconfor, você memoriza o nome das orações adverbiais. E dessas aí, professor Valmir, qual é aquela que o senhor tem assim um pressentimento, e geralmente eu acerto, que vai cair na nossa prova? A concessiva. E o que é a conjunção concessiva? É a teimosa, é a teimosia. Uma concessão é quando tem tudo para algo acontecer e não acontece. Ou o contrário. Por exemplo, se eu dissesse assim, mesmo que esteja chovendo, eu vou à praia. Existe uma barreira para minha ida à praia? Existe um empecilho? Existe, está chovendo. Mas essa barreira vai impedir que eu vá à praia? Não, eu vou do mesmo jeito. Então, isso é uma concessão. Tá certo? Bom, aí nós temos, como eu prometi para vocês, o complemento verbal e o complemento nominal. Observem como é simples. O complemento verbal tem o objeto direto e o objeto indireto. Valmir, qual é a diferença entre eles? O pai do namoro. O pai no meio, a preposição. Aquilo que eu disse para vocês. Quando eu digo amar a vida, não tem preposição, aí é artigo. Não tem pai no meio, o amor é direto, verbo transitivo direto, objeto direto. Mas se eu pegar esse verbo amar e transformar em amor a vida, olha, se o verbo amar pede um complemento verbal, então o substantivo amor vai pedir um complemento nominal. Obedecer aos chefes. Obedecer é verbo, porque obedece a alguém. Se o verbo obedecer pede um complemento verbal, então, se eu escrever aí obediência aos chefes, obediente ao chefe, obedientemente ao chefe, se eu transformar esse verbo obedecer em um substantivo, um adjetivo, um advérbio, que são nomes, eles vão pedir o quê? Um complemento nominal. É muito simples. Bom, e aí resolvendo a questão, para a gente finalizar e conversar um pouquinho, a garota encontrou o animalzinho. Quem encontrou? A garota, sujeito. Encontrou o quê? Encontrou o animalzinho, o objeto direto. Veja que esse O que está junto de animalzinho é um adjunto adnominal. Animalzinho é o núcleo do objeto direto. E se eu tenho aí o animalzinho, que é o objeto direto, o verbo encontrar vai ser o quê? Transitivo direto. Gente, combina. Verbo transitivo direto vem com objeto direto. Eu nunca vou ter um verbo transitivo direto com objeto indireto. Impossível. Quem é o melhor amigo do verbo transitivo direto?
O objeto direto. Quem é o melhor amigo do verbo transitivo indireto? O objeto indireto. Tá certo? E é como os alunos dizem, gente, é muita coisa, é muita informação. Mas a pessoa, eu consigo aprender muita coisa. Eu, às vezes, aprendo no módulo desse de 20 minutos, porque eu não aprendi não sei quantos anos da minha vida. E aqui a gente está fazendo uma revisão. Você imagine isso sendo detalhado, isso sendo estudado, como a gente está fazendo na gravação dessa matriz, como a vida de vocês vai ser diferente, né? Então, veja. O animalzinho objeto direto, acuado. Acuado é uma característica de quem? Da garota ou do animalzinho? Do animalzinho, do objeto direto. Então, é um predicativo do objeto direto. Quando eu digo, aí continuando a frase, ele fora atingido por uma moto. O sujeito dessa oração é ele, que está substituindo o animalzinho. Mas ele fez a ação de atingir ou ele sofreu a ação de ser atingido? O animalzinho foi atingido, ele sofreu a ação, a voz passiva. E quem foi que atingiu? A moto. Por isso que eu coloquei aí que a moto é o agente da passiva. Se você conseguir entender o porquê desses nomes, você já cresceu bastante na língua portuguesa. Haverá o quê? Lembra? Toda vida que eu pergunto o quê ou quem depois do verbo, a resposta é o objeto direto. Haverá necessidade. Mas necessidade é um nome. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Necessitar pede um complemento verbal. Então, necessidade, que é um nome, vai pedir o quê? Um complemento nominal e, com isso, a questão está resolvida. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa a mais, né, com esse módulo de revisão e torço pelo seu sucesso. Encontro você no próximo bloco. Eita, meu amigo, como é que estão aí os nossos alunos do YouTube? A gente tem que falar alguma coisa assim de encontro você no próximo bloco, porque é estúdio, a gente está gravando, está ao vivo, e vocês estão participando, mas é de coração, eu quero encontrar vocês no próximo bloco, né? Pessoal que já é nosso cliente, que tem acesso a esses blocos, pode ter certeza que vai valer a pena, vai fazer a diferença na sua vida, porque foi feito com muito carinho, foi feito com muito zelo, com muito cuidado, com muitas cores. Se tem alguém aqui, eu explico isso no primeiro bloco, que foi diagnosticado com TDAH, que é o transtorno de déficit de TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção por hiperatividade. Já foi comprovado que esses transtornos, eles acontecem em 5% da população, e ele é mais forte quando vocês são crianças, né? É mais forte nas crianças. Só que às vezes a criança, quando ela percebe que tem essas dificuldades, ela gera um trauma e ela pensa que é na vida toda. E aí ela perde o gosto pelos estudos. Mas já foi comprovado cientificamente, eu sou estudante dessa área, né? O meu doutorado é no Instituto de Educação do Instituto de Psicologia da Universidade de Lisboa, na Europa, e a gente estuda isso. E a gente vê o seguinte, que quando você entra na adolescência, você consegue conviver melhor com esse transtorno. E quando você vai estudar com textos, com flashcards, ou com mapas mentais, com muitas cores, com a formatação diferente, com letras diferentes, com letras sublinhadas, a pessoa que tem um transtorno de atenção, a dificuldade de se concentrar, de ter atenção, ela aprende muito mais. Ora, se uma pessoa que tem um transtorno consegue aprender muito mais, imagine quem não tem, tá certo? Então, por favor, divulguem, adicionem, se vocês acham que valeu a pena, se gostaram da aula, comentem com os amigos, porque é esse comentário de vocês, esse desejo de vocês, que empolga a gente de fazer sempre melhor, tá certo? Bom, eu estou vendo aqui algumas perguntas que o pessoal da coordenação pode responder, né? Tem alguém aqui perguntando sobre o local da prova, se já saiu. Eu não estou acompanhando, mas é importante que vocês saibam. Manda a pergunta, eu vou lançar a pergunta de vocês, viu? Anota aí para a gente pedir que faça uma postagem sobre isso. Eu acredito que sempre que sai alguma coisa, consulte o site do Objetivo, que é o lugar ideal, é o melhor lugar para você tirar suas dúvidas, né? O Samuel está dizendo que saiu agora. Então, esse intercâmbio de vocês aí no grupo também é muito importante. Eu queria agradecer a vocês pela participação, né, pela a frequência boa aqui nessa sala. E isso é só uma pequena amostra, porque o que a gente está fazendo na gravação da matriz, gente, aqui eu estou colocando só os flashcards, só o lado da resposta, mas lá na matriz eu dou a sugestão de pergunta, a sugestão de resposta, a sugestão de como estudar e ainda os exercícios. Um alô aí para Camusim, eu acho legal.
quando o pessoal manda mensagem, porque comprova que a gente está fazendo ao vivo, porque quem sabe faz ao vivo, né? O curso de Português Zero fica disponível por quanto tempo? Eu acredito que ele esteja lá na nossa plataforma para sempre, né? Mesmo que a gente lance um curso novo, são cursos diferentes. Uma coisa não invalida a outra. O curso Zero tem uma metodologia, é um curso em que eu dou a aula no quadro, explicando com pincel vermelho, preto, azul, e eu brinco, eu converso com vocês. A aula é no quadro. O flashcard, a explicação, ela vem através de mapas mentais, de cores. Ela tem um objetivo de aguçar mais a memória. Traz algumas informações, tá, novas, né? Então, os cursos se complementam, o livro também se complementa. Quem tiver condições, quem puder ter os dois. Um alô aí para Juazeiro do Norte. Eu não consigo dar o alô para todo mundo, gente, porque as mensagens vão passando aqui muito rapidamente, né? O Emanuel está dizendo que o professor Valmir foi um achado do Objetivo. Esse achado é velho, eu estou aqui desde a fundação, desde quando eu era outra série, Emanuel. O problema é que são muitas atividades. Eu dou aula na televisão, eu dou aula na universidade, eu faço doutoramento em Portugal. Eita, que a vida é corrida, é muito amor. E eu confesso uma coisa para vocês. Eu estava dizendo aqui, eu deixei medicina. Eu tinha muita vontade na adolescência de ser médico, para ser professor. E eu não me arrependo. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu seria professor com o maior orgulho do mundo. Eu amo o que eu faço, eu amo minha profissão. E eu acho que vocês sentem isso nas minhas aulas. Porque quando a gente faz com amor, isso vale para tudo, né? Até para aquelas coisas. Quando a gente faz com amor é mais gostoso, é melhor. Gente, beijo no coração. Eu tenho já que pegar ali o ônibus e voltar para Fortaleza. Um abraço bem grande. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito esse momento e saibam que vocês têm um cantinho muito especial no meu coração. Então, quando quiserem mandar alguma pergunta, alguma coisa para mim que for pelo Instagram, coloque assim: professor, eu assisti a sua aula, o seu estúdio online, para eu saber com quem que eu estou falando, que aí o carinho é maior, o carinho aumenta. Beijo no coração, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. E lembre, tem coisa que só o Objetivo faz por você. Venha ser Objetivo.